Amém? Deus tem algo poderoso para compartilhar conosco. Eu espero que você realmente venha a captar, não é? A receber por revelação aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco. Porque de fato, irmãos, a gente precisa entender que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é como uma revelação progressiva, amém? Ela é uma revelação progressiva. Essa semana, eu ensinando no Rema, eu até comentei que o Rema, eu vejo muito parecido com a Bíblia. Em que sentido? No sentido de quando nós começamos, né, no primeiro ano, na primeira matéria, a primeira disciplina, o primeiro dia, primeira aula da primeira disciplina, a gente começa como se tivesse trabalhando, começando a preencher um quebra-cabeças. E a gente descobre que uma coisa é encaixada na outra, mas não está completo. E cada aula que passa, cada disciplina que passa, a gente vai vendo algo sendo esclarecido, uma iluminação aumentando. Eu não sei se você já viu aqui, antes, essas luzes amarelas que nós temos nas pontas e aqui no centro, nós tínhamos ali um material que a gente trabalhava com ele para aumentar ou diminuir a intensidade dessa iluminação. E nós, cristãos, no Senhor, não existe a volta. Vou explicar. A gente vai, a luz entra, Jesus é a luz, amém? Mas cada dia que a gente caminha, aos olhos de Deus, a vontade de Deus é que aquela intensidade dessa iluminação, ela só aumente. Amém? A gente vai mexendo aquele botãozinho e a iluminação ela está numa certa intensidade, mas ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela só aumenta. Não tem, amados, crente não tem marcha ré, nem ponto morto. Amém? E, irmãos, você pode dizer, mas pastor, como isso? Que intensidade é essa? E tem alguma explicação? Isso tem respaldo bíblico? Tem, irmãos. Sabe qual? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até ser dia perfeito. Então, um momento como esse é pertinente, é importante, é necessário que a gente não só venha participar de um culto, irmãos. Nós não somos espectadores de culto. Você não veio assistir um culto, você veio cultuar o Senhor. Porque se você vem com intenção, com entendimento de assistir um culto, ou você que está nos assistindo pelo YouTube, você está lá ligado, eu vou assistir um culto para dar a chancela de que eu participei daquele culto. Irmãos, isso aí não vai fazer muita diferença não. Agora, se você se envolver, interagir com o Espírito Santo, mergulhar, se aprofundar, buscar com intensidade aquilo que o Senhor vai tratar conosco, já está tratando na verdade, desde o primeiro louvor, passando pela direção do culto, porque tudo é culto, irmãos. Amém? Tudo é culto. E a gente precisa estar muito ligado, muito conectado, um louvor, ouvir um louvor, porque, deixa eu lhe dizer, irmão, quantos milhares, milhões de músicas, canções, não é? Que foram inspiradas por tantos compositores diferentes, antigos e até atuais, que nós não temos para escolher. Por que hoje nós louvamos ao Senhor através dessas canções que foram cantadas pelos tangedores daqui de noite? Houve alguém que orou, que buscou em Deus para colocar aquela canção naquele dia, para que nós juntos pudéssemos adorar o Senhor através dos louvores. Então não é aleatório, não é de qualquer forma. Tudo tem uma explicação, tudo tem um entendimento. E deixa eu te dizer, a Bíblia também ela faz isso. A palavra de Deus, ela não está lá, irmãos, colocada para preencher um capítulo ou completar um versículo. Cada palavra, cada vírgula, cada ponto tem a sua importância. Uma vírgula faz toda uma diferença numa frase. Amém? Então a gente precisa ficar muito ligado, muito antenado para as verdades dessa palavra, para sermos instruídos, divinamente instruídos, porque tudo que vem da palavra é divino,
para que a gente possa fazer com que hoje a intensidade dessa luz que está em nós e sobre nós fique mais intensa, fique mais brilhante. Amém? Amanhã a gente deve estar brilhando mais do que hoje nós brilhamos. Eu quero que você abra sua Bíblia em João, no capítulo 16. Nós vamos compartilhar um pouco da palavra e espero, e tenho certeza na verdade, que vamos chegar num denominador comum. O Espírito Santo vai nos conduzir para fazermos algo que está no coração do Pai. Amém? Porque afinal de contas eu não estou sozinho aqui. E isso não é uma palestra. Se fosse, talvez você não ficasse 10 minutos. Porque não é de mim mesmo, mas é o Senhor em mim. É a graça do Senhor, irmãos, que está disponível para ser destilada para cada um daqueles que querem receber do Senhor. Amém? Glória a Deus. João, capítulo 16, a partir do versículo 7. A Bíblia diz: mas eu vos digo a verdade. Diga, o Senhor Jesus sempre falou a verdade. Amém? Então eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Então uma coisa estabelecida, irmãos, que a gente precisa entender, que é que de fato, aqueles discípulos, eles não queriam de jeito nenhum que Jesus passasse pela cruz. Mas ele deixou bem claro para eles, ó, se eu não for, de nada valeu o que eu vim fazer. Não adianta, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se Jesus não tivesse cumprido cabalmente aquilo que ele foi enviado para fazer, todos os milagres, sinais, maravilhas, prodígios que aconteceram no ministério de Jesus tinham sido passados e não tinham sido mais lembrados. E a gente continuava vivendo uma desgraça de vida. Era necessário que Jesus chegasse a padecer naquela cruz do Calvário. Foi o propósito principal de Jesus vir à terra, foi para que ele padecesse no meu e no seu lugar. Por isso que ele disse, olha, eu tenho que dizer a verdade a vocês, é necessário, é mistério, convém que eu parta, porque se eu não partir, aquele que é ilimitado não vem. Irmãos, deixa eu lhe lembrar de uma coisa, Jesus aqui na terra era limitado, mesmo sendo Deus. A Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo. Ou seja, ele deixou toda a sua deidade com o Pai. Ele deixou toda a glória que ele tinha junto com Deus Pai, ele deixou para chegar aqui como homem, e como homem mostrar a mim e a você que é possível vencermos o pecado, é possível vencermos as tentações, é possível ser crente no meio de uma geração perversa e corrupta. Amém? Ele veio mostrar, irmãos, a mim e a você como homem, porque se não fosse assim, ele era injusto. Seria injustiça de Deus querer que nós nos parecêssemos com Jesus, Jesus aqui na terra sendo Deus. Dá para você compreender isso? Mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele veio como homem. Só que ele buscou algo que eu e você precisamos buscar. Porque do mesmo jeito, irmãos, que nós não fazemos nada pela força do nosso braço, e se fizermos vai dar errado. Deixa eu te dizer, mesmo Jesus sendo Jesus, vindo da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo, se na sua caminhada aqui na terra, ele não tivesse sido obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, a sua missão tinha naufragado. Então ele estava fazendo tudo certo, mas se do meio para o fim, ele deixasse as coisas desandar, nada aconteceria. Deixa eu te dizer, nós podemos ir, graças a Deus, por estarmos fazendo as coisas certas, caminhando no Senhor, caminhando na sua palavra, mas não concluímos. Existe uma carreira a ser corrida, existe uma linha de chegada. A gente ainda não chegou a essa linha. Então a nossa missão ainda não foi completa. Por mais que você, ao longo de não sei quanto tempo você tem de crente, 5 anos, 10 anos, 15, 20, 50, eu não sei, um dia. Mas se você ainda está respirando aqui na terra, é porque tem algo para você ainda fazer.
A sua missão não foi cumprida. E como não foi cumprida, é necessário que você mantenha diligência e ande na luz da palavra para fazer como Deus quer que você faça. Amém? Então Jesus disse que eu preciso ir, porque se eu não for, o outro não virá. Que outro? Um igual a ele, só que numa condição diferente, ilimitado. Aí ele diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. Você já parou para pensar que o verdadeiro pecado é não crer em Jesus? Pastor, é pecado beber? Pastor, é pecado fumar? Pastor, é pecado adulterar? Pastor, é pecado mentir? Irmãos, o pecado maior é não crer nele. Porque quem não crê nele anda em todas as outras, tudo é consequência. Todo erro que os seres humanos eles praticam é só consequência de não crerem no Senhor. Aí você pode dizer: pastor, mas eu creio, ou mas eu conheço crentes que vivem pecando. Eu digo: é porque eles não estão, na verdade, crendo na obra que Jesus fez na vida deles. E eles estão vivendo uma vida dissoluta, sem a consciência da presença do maior que está neles. Porque se desenvolver a consciência da presença, irmãos, nem o gato lá de casa você chuta mais. Você vai tratar o bichinho com todo cuidado, todo carinho. Amém? É só você fazer uma pergunta para você mesmo: Senhor Jesus, o que o Senhor faria com esse gatinho? Aleluia! Vamos continuar. Então a Bíblia diz assim: tenho ainda, Jesus fala, voltando para cá, do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aí ele diz: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E eu quero que você fique bem focado dentro desse contexto, nessa frase que eu estou citando agora, e naquilo que eu vou dar continuidade. Jesus disse: eu tenho ainda muito que vos dizer. Irmão, Jesus estava borbulhando de revelação. Jesus era a própria revelação encarnada. Ei, Jesus era o verbo que se fez carne. Jesus era a palavra ungida. Pôncio Pilatos olhou para Jesus e perguntou a verdade, o que era a verdade. Ele disse: o que é a verdade? Na frente da verdade, Jesus é a verdade. Então ele estava borbulhando de revelação, borbulhando, cheio de amor para dar, cheio de conhecimento para destilar, para fazer com que aqueles discípulos, aqueles ouvintes dele, nessa época, nesse período, eles fossem carregados de poder do conhecimento da palavra. Porque o Evangelho, irmãos, que significa boas novas, é o poder de Deus. Escute, o Evangelho não é um poder, ele é o próprio poder. E que Evangelho é esse, pastor? É você chegar para alguém que acha que está doente e dizer: você não está mais doente, você é curado. Ou o que é que você acha que o que é boas novas para você? É dizer a alguém que está doente? Convencer alguém que aquela pessoa está doente, que aquela pessoa é um fracasso, que ela não vai ter sucesso em nada do que tentar fazer? Não, o Evangelho é mudar o chip que o mundo colocou na nossa vida, impregnou, e tirar esse chip, lavar com o lavar regenerador da palavra, para que a gente comece a se descobrir e entender que nós somos e nós podemos aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Tem pessoas que até hoje, mesmo com um certo conhecimento, já tendo feito rema, já muitas vezes, alguns até fazendo escola de mística, que eles ainda ficam meio que ressabiados quando alguém diz: ei, você é Jesus aqui na terra. Espera aí, pastor, assim não. Mas, irmãos, deixa eu te dizer, como é
que Deus hoje impõe as mãos sobre o enfermo? Através das minhas mãos. Então eu sou a extensão de Deus aqui na terra, irmão. Você é a extensão de Deus aqui na terra. O que é ser cristão? Ser como Cristo. E como era que ele agia? Quando tinha um problema, ele era a solução. Amém? E o que foi que ele disse, irmãos, no Evangelho de João? Ele disse: ei, eu vou para o Pai. Mas vocês que creem em mim, farão as mesmas obras que eu fiz. E outra, deixa eu dar uma revelação, farão maiores. Então vamos pensar assim, para a gente manter a humildade. Vamos pelo menos fazer as mesmas? Jesus, irmão, tudo em Deus é exagerado. Não tem nada com gotinha, não tem nada com negócio pequenininho. O amor dele, ele não deu em conta-gota, ele derramou. Que ele é desse jeito. Não tem problema para Jesus. Precisou operar um milagre da multiplicação de pães e peixes. Só tinha um lanche. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram de sobejar. E Jesus chamou os discípulos e mandou eles ainda recolherem 12 cestos com pães e peixe. Veja, se Deus fosse um Deus limitado, irmãos, Ele só dava aquilo que você precisa como necessidade. Mas Ele quer que sobre. Para você entender que a sobra é você quem vai administrar. Então Jesus disse: olha, eu tenho muita coisa que eu queria compartilhar com vocês. Mas agora, nesse tempo, vocês não têm condições. Vocês não podem suportar. Vocês não têm estrutura espiritual. Mas ele diz: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Aleluia. E ele diz mais: porque ele não falará por si mesmo. Irmão, você não fala por si mesmo. Eu não estou falando por mim mesmo. O Espírito Santo não veio se exaltar. Ele veio exaltar aquele que pode todas as coisas. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Irmão, chegou um tempo, e aqui na verdade coisas têm sido faladas aqui por grandes homens e mulheres que têm passado por aqui, e são coisas que ainda hão de vir, mas já está sendo anunciado, irmão. Um novo tempo, uma nova estação, coisas maiores chegando. Está sendo anunciado, a gente só precisa tomar posse. Ainda hão de vir, mas já está sendo falado. Aleluia. Aí ele diz mais: ele, o outro Consolador, um igual a mim, só que sem corpo físico, para não ter limitações aqui na terra, ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Irmão, se você estiver em um lugar onde Jesus não está sendo exaltado, pode ter certeza, pode ser todo tipo de espírito, menos o Espírito Santo. Porque foi o próprio Jesus que disse: ele vai me glorificar. Irmãos, quando um cadeirante se levanta, Jesus tem que ser glorificado. Quando uma alma se converte, Jesus tem que ser glorificado. Quando você recebe a revelação, sabe, de uma condição que você se encontrava, que agora nesse estado depressivo você não precisa mais ter, porque depressão não te pertence mais, e você descobre que a alegria do Senhor é a sua força, Jesus tem que ser glorificado. Ele disse mais: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Nós temos uma grande oportunidade, irmãos, de entender que, diferentemente desses homens, pelo menos nesse tempo, né, eles eram limitados porque eles não tinham estrutura espiritual de receber tudo aquilo que Jesus tinha para compartilhar. Mas, irmãos, esse tempo já passou.
o tempo das coisas que Jesus quis compartilhar, das revelações mais profundas, de coisas maiores e melhores, eles já estão disponíveis. Nós já temos o Espírito Santo em nós e sobre nós. Ele já está livre, irmãos, para poder compartilhar comigo e com você tudo aquilo que está no coração de papai. Amém? E a gente precisa valorizar essa pessoa, sabe? Considerá-la e entender que é com ela que nós vamos ter os avanços na nossa vida. Não é sozinhos, não é na nossa força, não é no nosso entendimento natural, carnal, não é no conselho dos ímpios, não é no caminho dos pecadores, não é se assentando na roda dos escarnecedores, mas é recebendo da revelação da palavra, porque quando você ler a palavra, o autor da palavra vai estar junto de você, e ele vai estar dizendo, foi isso, olha, eu coloquei isso aí, a revelação que eu quero que você tenha é sobre isso. Irmãos, desde a semana retrasada que a gente tem ouvido sobre Gênesis, e esses dias Tony Cook também tratou de coisas em Gênesis, quem estava lá comigo, como os homens lembram, e eu fiquei maravilhado desde a semana passada, porque desde 2005 eu ensino família cristã, e eu também começo muitas vezes nessa área de Gênesis, para chegar à família, para mostrar a criação do homem, para mostrar que depois não era bom que o homem estivesse só, que o Senhor fez uma auxiliadora, e eu já tive tanta revelação, como semana passada a Rose falando aqui, e eu já ministrei para vocês até sobre aquele rio que se dividia em 4 braços. Quem é mais antigo lembra dessa mensagem, né? De cada braço tinha uma finalidade, porque tudo que está escrito tem uma finalidade. E eu pensava, irmão, sentado na semana passada, eita, Rose vai ministrar a revelação que o Senhor me deu, e que deu ao pastor Janduí, eu recebi algumas coisas, e o pastor Humberto ministra, mas ela entrou em uma outra seara, eu digo, meu Deus! É muita revelação, aí Tony Cook vem e fala de uma coisa, só é o mesmo capítulo, o mesmo versículo. Oxe, ele vai ler a mesma coisa, é a mesma coisa, mas é uma profunda revelação, é um outro entendimento, é um outro caminho, que faz a gente, irmãos, brilhar mais, faz a iluminação ficar mais clara, faz a coisa ficar mais nítida, e o Senhor nos conduzindo através das revelações. Por quê? Porque tinha um tempo que havia em Cristo, no seu coração, sabe, um desejo de externar toda a verdade, mas ele sabia que aquele povo não tinha estrutura. Aí ele hoje, na pessoa do Espírito Santo, me vê e lhe vê e diz, mas eles hoje têm estrutura, e eu preciso dar mais estrutura para eles. Aleluia. Aleluia. Agora, nós entendemos, irmãos, que na nossa caminhada, nós temos um bom grupo, que nesse ano decidiu passar um tempo, não é? Que estão fazendo lá em Parnamirim, a escola de ministros, não é verdade? E Deus, Ele sabe, irmãos, pela sua presciência, que existem coisas que nem todo mundo ainda consegue receber. Não é porque não tem o Espírito Santo, mas é porque se tornaram algumas delas tardias em ouvir. Hebreus fala sobre isso. Hebreus diz, o autor de Hebreus, ele diz, olha, muita coisa tinha que... No nível que alguns têm, eles já deveriam ser mestres, mas porque se tornaram tardios no ouvir, veja, não tem nada a ver com a pessoa do Espírito Santo, é a pessoa, eu e você, que decidimos ficar fastiosos da palavra, por se tornar tardios no ouvir, eles precisam receber, não um alimento sólido, mas o leite, o beabá da palavra, ou seja, vai ficar ainda na superfície, até que eles deixem de se tornar tardios no ouvir, e eles sejam fervorosos no ouvir. Porque, irmãos, agora não depende de Deus querer revelar, depende de nós querermos receber. É uma diferença muito grande. Então, existem ministrações nos módulos que os meninos estão recebendo, né? Meninos, ó, ui. Pastor é pastor, né? Sempre vê só os menininhos. É como o pai com os filhos. Rapaz, meus meninos,
Aí quando você vê os meninos é maior do que o velho. Nunca cresce, né? Então eles estão recebendo instruções, irmãos, que se você perguntar, só falta 5 módulos, eu acho, né? De quase 40. Então se eles são testemunhas de que existiram ministrações nesse tempo, desse ano, que nem todo mundo está apto para receber. Dada a estrutura do nível de revelação, de entendimento, de minuciosidade que o Senhor tem para a nossa vida. Não são ministrações normais do dia a dia. São coisas pontuais, mais profundas. Amém? Mais profundas. Por quê? Porque você está mergulhando. Irmãos, uma pessoa que tem um costume de mergulhar, tem gente que mergulha sem aqueles aparelhos, eles passaram muito tempo treinando e eles vão, mas mesmo sem aparelho e mesmo com toda uma estrutura de tempo de mergulho, eles vão até uma certa profundidade. Porque eles não têm condições, mesmo com toda a estrutura, eles não têm condições de ir em uma determinada profundidade, sem respirar, sem ter aparelhos. Mas para conhecer o profundo do profundo, eles precisam da ajuda de um aparelho. Para você entrar no profundo do profundo, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Andar como um qualquer, todo mundo está andando. Mas nós não somos um qualquer. Nós somos raça eleita. Amém? E mesmo hoje alguns andando ainda no início, na superfície das coisas, não pode ir sozinho. Precisa da ajuda do Espírito Santo. Agora, se você quiser mais Ele tem para dar. Irmãos, Deus é uma fonte inesgotável. E a Bíblia diz em Jeremias 33:3: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Quem vai anunciar, irmãos? O Senhor, na pessoa do Espírito Santo. Porque foi o que Jesus disse, Ele vai anunciar tudo que tiver ouvido. Mas Ele vai esperar que você se abra. E Ele diz o caminho das pedras. Invoque-me, busque-me, procure, bata. Você vai ver o que eu vou mostrar a você. Agora, se a gente ficar inerte, irmãos, deitado numa rede, se balançando, ou numa cadeira de balanço, ou esperando a morte da bezerra, a bezerra vai morrer e nada vai acontecer. Somos nós que fazemos a coisa acontecer, irmãos. Porque lembre de uma coisa, mesmo com esse poder todo que o Espírito Santo tem, porque Ele é o próprio poder de Deus, amém? É a unção disponível, mesmo com tudo isso, Ele foi chamado de auxiliador. Olha que coisa linda. Ele não veio para fazer por você. Essa frase rende $1 milhão, viu? Ele não veio, se um coach pegar isso, vai ganhar dinheiro no mundo todo, viajando, só com a frase. Ele não veio para fazer por você. Ele veio fazer com você. Então não espera Deus fazer, porque o que Deus precisava fazer já foi tudo feito. Foi tudo estabelecido, tudo foi resolvido através de Jesus na cruz do Calvário. Agora, Ele veio e enviou o seu Espírito para, junto conosco, ser o nosso paracleto, nosso ajudador, aquele que vai nos conduzir, nos auxiliar, nos inspirar, nos revelar, nos iluminar. Ele tem tudo isso, irmãos, mas nós precisamos considerar. E como a gente vai considerar? Se tornando sedento na palavra, sedento do poder, sedento das coisas espirituais. Irmãos, deixa eu lhe dizer, eu não entendo, às vezes, tem pessoas que passam séculos e séculos, amém, por exemplo, para receber o batismo do Espírito Santo. E às vezes o ministro está aqui e faz o convite, né, para receber Jesus, e aquela pessoa, ela rompeu cadeias, porque às vezes tinha tanto problema no mundo, e rompeu, e se converteu, nasceu de novo. Irmão, nascido de novo, o coração não é mais pedra. Quando a gente nasce de novo, a Bíblia diz, Ele vem para transformar o coração de pedra em coração de carne. Então,
você já foi todo quebrado. O problema é que você se converteu, mas ainda quer continuar de pé. Irmãos, quando a gente se quebra, a gente se quebra. A gente reconhece. E no quebrantamento, a Bíblia diz: um coração sincero e contrito, Deus não despreza. Quando a gente se quebra diante dele, ele é o oleiro. Nós somos o vaso, a gente tem que estar molinho, molinho. Como o oleiro vai trabalhar? No barro duro. Então, quando a gente recebe Jesus, irmãos, deixa eu te dizer, acabou-se. Morremos para o mundo. Não há mais reputação. Um morto não tem reputação, irmãos. Um cadáver não tem mais reputação. O que é que vão dizer de mim se eu pular? O que é que vão dizer de mim se eu correr? Mas você é morto. O que é que vão dizer de mim se tiver na unção da alegria e eu começar? Vão dizer: eu sou doido. Deixa que digam. Porque não vale. Um morto nem age nem reage para as coisas do mundo. Então a gente precisa se quebrantar, irmãos, e receber tudo de Deus. Então, se eu sou crente e vem um convite, porque é impossível, irmãos, Deus fazer um convite para coisa ruim. Eu nunca vi, ao longo de quase 30 anos de crente, eu nunca vi um ministro dizer: vem aqui na frente que Deus quer que eu ore por você para que você receba câncer. Vem aqui que Deus está lhe chamando para que você saia daqui com os dois pés sem conseguir andar. Eu nunca vi isso. Pelo contrário, irmãos, por quê? Porque Deus e a sua palavra são um só. E o evangelho é boas novas. Então Deus, ele só vai chamar para lhe promover. Então, se alguém não recebeu ainda o batismo do Espírito Santo, vem aqui na frente. Se a pessoa não fala em línguas, irmão, não queira entender, não queira procurar saber. Ah, mas é porque na minha outra paróquia fizeram isso comigo. Irmão, mergulha naquilo que Deus quer fazer com você hoje. Crente, lembra? Crente não tem marcha ré. Ficar pensando: porque não aconteceu. Naquela época, eu fiquei dizendo glória, 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 e não adiantou nada. Pessoas que ficam conjecturando: mas como é que eu digo? Eu vou fazer o quê? Porque o conselheiro diz: olha, você não fale em português. Está dentro de você. A língua está dentro de você. Aí ele diz: eu sei, aqui é. Está dentro de você. Deixa sair. Línguas desarticuladas. Aí tem pessoas que pensam num nome bem difícil. Aí faz Kennedy. Não é isso não. Não é uma palavra em inglês, não é. Mas se a gente ficar com o nosso raciocínio, aí, irmão, realmente não acontece. Por quê? Porque tudo que vem de Deus para a gente receber tem que ser por fé. Tem que ser por fé. E eu digo: o maior exemplo que você quer receber, um entendimento como esse, vai agora, aqui na salinha de 3 a 5. Chama um dos meninos de 3 a 5 e diz assim: ora em línguas aí para eu ver. Você vai ficar maravilhado. Vai dizer: mas rapaz, como é que Deus faz um negócio desse comigo? Dá para um menino desse e não dá para mim, mas ele já deu. O problema foi que o menino recebeu. Porque o menino, ele não tem esse negócio de ficar pensando, raciocinando. Não, irmãos, ele só recebe. Você e eu precisamos ser como crianças na fé mesmo. Sabe, como crianças que um pai oferece algo e você não quer nem saber. Se um pai fosse mau, irmão, tinha muito menino morrendo. Se o pai quisesse matar os meninos, pegava uma fruta envenenada e dizia: coma meu filhinho, coma meu filhinho. E o menino comia, porque não sabe se tem veneno. Mas nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que de lá o nosso Pai que está no céu, além de não negar nada, ele ainda diz: ainda dá o Espírito Santo. Eita glória, irmão. Aleluia.
Então a gente precisa entender a Bíblia, irmãos, é uma revelação progressiva. Jesus, ele chegou numa condição, mas a gente vem, e eu quero ler com você, eu quero que você abra lá em Efésios. Eu podia aqui, e até um dever de casa para você, caso você queira se especializar e entender quem você é, o que você tem, o que você pode. As melhores leituras que você pode fazer são as epístolas. Tanto as paulinas como as gerais. Por quê? Porque as epístolas, elas falam literalmente para a igreja. Tudo que está nas epístolas, irmãos, fala acerca de mim e de você. O livro de Atos é um livro histórico. O livro de Atos vai comentar coisas, não vou traçar esse entendimento, mas é um livro histórico. E a gente ainda está escrevendo esse livro. Eu tenho um bocado de capítulos no livro de Atos, viu? Eu não sei se você está escrevendo o seu, mas eu estou. Amém? Então a gente pode escrever a nossa história, o legado, deixar o nosso legado, como esses homens grandes, esses grandes homens de Deus deixaram. Sabe? O Antigo Testamento fala muito do povo judeu, do povo de Deus, daquela situação lá do Egito, da escravidão, de tantos grandes homens como profetas maiores, profetas menores. Tem coisas que a gente pode tomar posse para nós mesmos, mas tem coisa que não tem nada a ver conosco. Amém? Mas é para o nosso conhecimento. Por quê? Porque foi inspirado pelo Espírito Santo. E se foi inspirado, tem um motivo. Mas o Antigo Testamento, irmãos, é apenas uma sombra daquilo que viria. Estamos na substância. Estamos em um tempo de uma nova aliança com maiores promessas. Tem pessoas que dizem, como eu queria ser Moisés, ver o mar aberto, o mar vermelho se abrindo diante dos meus olhos. Irmãos, melhor é você ver a sua família vinda toda para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então eu tenho as epístolas são maravilhosas, irmãos. Tem ensinos aqui que são preciosos. E foram ensinos que Jesus não pôde compartilhar com seus discípulos. Jesus não pôde compartilhar com aquela grande multidão nas bem-aventuranças. Jesus não pôde ser minucioso em detalhes, porque Jesus sabia que ele não tinha estrutura, porque o Espírito Santo ainda não habitava neles. Mas aí, irmãos, Deus ele inspirou outros homens que vieram depois de Jesus, como Paulo, e esse foi o mais inspirado por todos, ao ponto de escrever a metade do Novo Testamento, ao ponto de dizer coisas que o próprio Jesus não tinha dito, e ousou em dizer, porém, digo eu, não o Senhor. Olha a ousadia desse homem, irmãos. Ele disse o que Jesus falou. Eu falei essa semana para a família cristã, 1 Coríntios 7, que trata de casamento. Ele diz o que Jesus falou em Mateus 19, mas chega um momento que ele diz, agora digo eu, não o Senhor. Ou seja, continua sendo a Bíblia, continua sendo inspirada pelo Espírito Santo, mas agora ele bate no peito e diz, quem tem a inspiração agora sou eu. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, isso é fazer maiores obras. Tem revelações, irmão. A Bíblia diz que coisas que olhos não viram e ouvidos ainda não ouviram são as que Deus já preparou para você. Já parou para pensar que Jesus aqui na terra, ele tinha um canal aberto, irmãos? Nunca deu problema na internet de Jesus para o Pai. Nunca caiu o sinal. Nunca caiu. A gente trabalha hoje, é tudo movido à internet. Tem alguns lugares aqui que a gente vai, na 101, na Zona Norte, ou na 406, que a gente precisa procurar um ambiente onde a internet pega, porque se não pegar, a gente fica quase como que inerte no serviço. Mas aonde Jesus chegava, a internet chegava. Era ilimitada. Amém? Era ilimitada. E eu digo, hoje a gente tem também essa condição de estar conectado com o Senhor. Quando o natural falha, o espiritual vai continuar. Então, deixa eu ler isso para você. Só quero ler, é um contexto, irmãos, de tantas revelações. E mesmo com essas revelações, muitos de nós não estamos fazendo nem
não estamos andando nem a 5% do que está escrito. E eu vou só falar do capítulo 5, do verso 1 ao 21. Só para você entender a profundidade que é, como é que Deus nos chama para vivermos aqui na terra, como cristãos. Porque não é de qualquer forma que o Senhor nos chamou. Foi de qualquer forma que viemos para Ele. Amém? Por isso que Ele disse, vinde como estáis. Porque não adiantava, a gente não tem como a gente mudar antes de vir para o Senhor, não. A gente vem para o Senhor e Ele nos muda. Amém? Então preste atenção, aquilo que Paulo, inspirado pelo Espírito, traz de revelação para a igreja de Éfeso. E hoje o Espírito Santo está trazendo para mim e para você. E eu digo, eu podia pegar Colossenses 3, eu podia pegar Efésios 4, que fala de santidade, tanta coisa. Eu podia pegar Gálatas para falar de você não voltar de novo aos rudimentos do mundo. É uma infinidade de ministrações, de assuntos, irmãos, de revelações para a minha vida e para a sua vida. Está escrito por um motivo. E esse motivo, irmãos, não é porque para preencher páginas, para preencher um livro, para completar um livro. Não. Esse motivo é para que a gente melhore. É para que essa luz, a intensidade dela aumente um pouquinho mais. E vai aumentar um pouquinho mais hoje. Então diz assim, Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Tony Cook falou nisso também. E ele disse, uma das formas de você ser imitador de Deus como filho amado, está no versículo 2. Que diz, e andai em amor. Então, primeiro momento, se você não está manifestando amor para o seu próximo, irmão, tem alguma coisa errada. Pastor, mas é porque o senhor não sabe o que o meu marido fez comigo. O senhor não sabe o que minha esposa fez comigo. O senhor não sabe o que o meu líder de departamento fez comigo, pastor. Mas a Bíblia diz que para a gente imitar a Deus, a primeira coisa que a gente precisa fazer é amar. E amor fala de perdão, fala de compreensão, fala de respeito, fala de carinho, fala de entrega. Aí diz mais, como também Cristo nos amou. O parâmetro é Cristo. E se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aí diz assim, ó. Agora vem a rebodosa. Vem a metralhadora de Jeová. Ele diz, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Irmãos, você não tem nada a ver com o mundo. Não tem comunhão de luz com as trevas. É a palavra que fala. É a revelação que Jesus disse que estava doidinho. Doidinho não. Doidinho. Que estava na expectativa de trazer, de transmitir para aquele povo. Mas eles não tinham estrutura. Mas agora a gente tem. Então ele diz, ó, não sejais participantes com eles. Pois outrora, lá naquele tempo, lembra? Não é bom não lembrar não. Possa ser que você queira voltar. Não, mas sabe por que eu digo isso? Porque se você for tardio em ouvir, você vai agir como o povo do hebreu agiu quando saiu da escravidão do Egito. No meio do caminho, quando a coisa estava apertando, oh, como era bom a cebolinha que a gente comia lá com eles. Eram presos. Do mesmo jeito que eu e você éramos presos no mundo. Dependente de
de um cigarro velho de maconha, de uma lapada de cachaça. Ainda batia no peito, tomei uma grade de cerveja. Deixei todo mundo bêbado, estou aqui. Bebo tinindo. Porque o bebo é chato, né? O bebo, ou ele é rico, ou é mulherengo, ou mentiroso. Mentiroso ele já é antes de beber. Porque não vem me dizer, crente, que você acha que bebida é normal. E a gente vai chegar lá no final, que vai dizer, não vos embriagueis com vinho. Mas tem crente que ainda pega, é se embriagar. Se eu tomar só uma lapadinha, eu não me embriago não. Cuidado, crente. Cuidado, do mesmo jeito que palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dom da fé, dom de cura, dom de milagre, só vai acontecer na sua vida se você se liberar para receber o batismo do Espírito Santo, que é a abertura para os dons espirituais. Do mesmo jeito, irmãos, é você ou eu, ou qualquer um, enveredar no pecado, se apenas entrar pela porta, achando que é normal tomar uma lapadinha num domingo. Pastor, mas é uma feijoadinha quentinha. Tenha vergonha, crente. Então, graças a Deus, você que está me assistindo, não me pergunte mais se bebida é light. Bebo socialmente, pastor. Sabe o que é isso, beber socialmente? Você é crente social também. Crente light. Quando a coisa arrocha, aí você não procura Deus não, porque você é crente light. Pastor, eu pensava que o verbo da vida era tão... o verbo da vida aceitava tudo. Não, ele aceita, né? Não é seita, mas aceita. Você como vier. Foi o que Jesus também aceitou. Mas chegou diante de Jesus, aquele cobrador de impostos disse logo, eu vou dar tudo que tenho, vou dar o que roubei, ainda vou dar 4 vezes mais. Crente que é crente de verdade, irmão, não tem mais a sua vida como preciosa. Zaqueu roubou tudo e todos. Chegou diante de Jesus, você percebeu que Jesus não pediu? Você percebeu que Jesus não chegou, Zaqueu? Vou para a tua casa. Senhor, eu sou pecador. Não, mas eu sabia. Preocupado de você ser não. Ele ficou tão constrangido que ele se desarmou diante da verdade. E eu não entendo como o crente passa séculos e séculos, amém, vindo para um culto, ouvindo a palavra, recebendo do Senhor, e ainda continua com práticas mundanas. E quer receber de Deus. Ainda reclama do pastor e de quem estiver ministrando. Aquela igreja tem algumas coisas que... Ei, já estou vendo. Cadê Haaland? Tá não, né? Pelo amor de Deus. A mídia, eu vou pegar essa mídia, viu? Puxar a orelha. Irmãos, a gente não tem mais tempo de brincar de ser crente. O diabo não está brincando de ser diabo. As coisas do mundo estão piorando e vai piorar. Quem é impuro vai se tornar mais impuro. Mas, irmãos, quem é puro tem que se tornar mais puro. Não tem mais tempo de ficar no meio do caminho. Ou você vem para cá, ou você vai para lá. Eu não quero nem dizer como é que eu vou. Não adianta, irmãos. Não adianta. A gente não vai retroceder. E eu, como pastor, tenho obrigação de abrir os seus olhos espirituais. Porque foi ungido para isso. Fui ungido para isso, irmãos. Então a Bíblia diz: não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor.
Aí ele diz: andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Pastor, como é que eu vou mostrar às pessoas que eu sou crente? Eu preciso pregar, porque eu não fiz o rema ainda. Eu preciso ser eloquente, eu preciso ter o dom da palavra. Não, você só precisa manifestar aquilo que está escrito na palavra. Você só precisa ser bom, ser justo e ser verdadeiro. Está aqui, o fruto da luz. O fruto, irmãos, tem que ser evidenciado. Fruto. Se você pegar, você tiver em frente a um pé de manga e você nunca tiver visto uma manga, não é? E alguém chega para você, mas ali não tem fruto. Aliás, deixa eu mudar aqui. Se você não conhece um pé de manga, uma mangueira, mas você conhece o fruto, você sabe da manga, manga espada, manga rosa, e você chega diante de um pé e a pessoa pergunta: que pé de árvore é esse aí? Você: não sei, eu sei que está uma sombra muito boa aqui. Quer dizer, você chupou da manga, você conheceu a manga, você experimentou a manga, mas você está de frente do pé de manga e não sabe que é uma mangueira. Mas você vai uma semana depois, 2 semanas depois, um mês, sei lá, quando está dando, né, o tempo de estação, e chega diante de uma mangueira. Você não precisa conhecer a folha da mangueira, você não precisa conhecer o caule da mangueira, mas se aquela mangueira, naquele broto, naquele galho, sair uma manga, você vai olhar e vai dizer: uma mangueira. Por quê? Porque o que vai consistir, o fruto vai evidenciar a árvore. Então, quando eu e você estivermos andando lá no mundo, e as coisas acontecerem, ou em casa, ou onde nós estivermos, e as pessoas olharem, e através de nós, bondade sair em manifestação, fidelidade sair em manifestação, aquela condição de você, patrão ou empregado, que sabe que se mentir vai ganhar dinheiro, mas por amor a Deus e a palavra de Deus, e porque você é luz, você vai exalar luz e vai dizer: não é desse jeito não. Rapaz, você vai ter prejuízo. Eu prefiro ter prejuízo no natural, mas continuar com a minha salvação garantida. Um dos nossos pastores, irmãos, eu não vou nem citar o lugar, nem a pessoa, não vou dizer nomes não, e não foi agora, inclusive quem ofereceu isso já está morto, mas para você entender, há um tempo atrás, lá na Paraíba, uma obra que um dos nossos pastores fez, algo tão maravilhoso, espetacular, que um deputado federal, crente, irmãos, e eu digo porque ele vivia na igreja, trabalhava em encontro de casais comigo. Esse deputado federal pegou uma daquelas cotas que ele tinha, né, como emendas parlamentares, e ele chegou para o pastor, porque o pastor estava em evidência na cidade que ele estava, coisas grandes estavam acontecendo, e ele chamou ele e disse: rapaz, eu tenho uma emenda de 2 milhões de reais, porque eu queria ajudar você nessa obra, que é um negócio espetacular. O pastor ficou feliz demais, porque o pastor estava vendendo, só não estava vendendo a roupa do corpo, mas já tinha vendido carro, casa, tudo, para fazer aquela obra acontecer. E ele disse: amém, glória a Deus, favor de Deus, orações respondidas. Amém, ficou tudo estabelecido, combinado. Aí em uma outra reunião, o deputado chegou e disse: olha, agora eu faltei lhe dizer uma coisa. Isso o que foi, deputado? Rapaz, desses 2 milhões, você vai receber, você vai assinar que recebeu, mas 1 milhão você dá a mim, e 1 milhão você fica para resolver essa obra. Ele disse: eu não quero não. E o deputado olhou para ele, crente, irmãos, crente de cretino, Aí ele disse: não, quero não. Ele disse: rapaz, mas você vai perder 1 milhão? Ele disse: eu prefiro perder 1 milhão do que perder minha salvação. Irmão, se trata disso. Se trata disso. Na hora do vamos ver, só vai ficar, na verdade, quem não é tardio no ouvir. E deixa eu lhe dizer, os tempos estão se abreviando, as coisas estão se arrochando, as coisas estão se apertando. Tem coisas, irmãos, que vão chegar para pastores fazerem, e eu quero ver qual pastor que tem força de manter a calça no lugar.
se é digno de vestir aquela calça. Amém? Porque, irmãos, nos tempos anteriores, muitos morreram. Dos apóstolos, só um que morreu de morte natural. Mas não negou a fé. Porque não eram tardios no ouvir. Então ele diz aqui, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Versículo 11. O grupo de louvor pode subir. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, reprovai-as. Presta atenção, irmãos. Não, pastor, eu estava no meu trabalho. Eu vi a pessoa fazer errado, mas eu não fiz, não. Não tenho nada a ver com aquilo, não. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Não sejais cúmplices. Conselho de Jeová. Aconteceu isso, chama a pessoa. Conversa com ele. Dá até uma ajuda a ele, ó. Acabou. Ah, o que foi? Rapaz, você vai fazer isso? Que amizade é essa? Quer dizer, você está querendo me prejudicar e quer que eu oculte uma coisa, você me prejudicando? Perguntei uma vez com um colega, lá em Campina, faz tempo. Perguntei, até por causa de coisas da igreja, uma sexta por um sábado. Eu acho que era rema, não sei o que era. Aí eu vou trabalhar sábado no lugar dele. Naquela época era de 7 às 19, 19 às 7. 12 por 24, 12 por 24, 12 por 40, não. 12 por 24, 12 por 48, isso. Quando trabalhava à noite, folgava 24. Aí eu troquei, perguntei com ele. Cheguei para trabalhar no sábado à noite, às 19 horas. Cheguei 10 para as 19. Paro o meu carro de farda. Aí de repente deu 19 horas. Lá vem ele no carro dele, fardado. Coloca no estacionamento lá do posto. Desce com a cara mais cínica do mundo. Aí olha para mim. Eu olho para ele. Eu disse, rapaz, a gente não perguntou não? Perguntou. Aí foi para o alojamento. Eu digo, desse mato tem coelho. Aí quando dá 5, 10 minutos, ele sai todo arrumado, mangas compridas, todo arrochadinho, sacado, cabelinho pintado, botou perfume. Aí eu disse, que danada é isso, rapaz? O que foi que eu... Não, rapaz, eu até queria pedir uma coisa a vocês. Aí eu digo, diga. Não, eu queria que, se alguém ligar, alguém leia-se, minha mulher. Se alguém ligar, aí, Palhano, tu disse que eu fui atender um acidente. Só estava eu, ele e outro colega. E eu olhei para ele e disse, como é? Disse, não, rapaz, se a minha esposa ligar, aí tu disse que eu estou num acidente, numa diligência e tal. Eu disse, fulano, deixa eu dizer uma coisa a você. É melhor que ela não ligue. Porque se ela ligar, eu vou dizer que permutei o serviço com você, que você chegou de 7 horas da noite de farda, entrou no alojamento, trocou a roupa e foi para uma festa aqui de padroeira, que de santidade não tinha nada. Aí o outro colega lá, abestalhado, já sei que vai sobrar para mim, né? Eu digo, se vire. Mas, irmãos, eu vou negar a minha fé para ser cúmplice com obras das trevas? Não. Salvação foi conquistada por um preço muito alto. Amém? Não foi brincadeira não, Jesus ter morrido naquela cruz do Calvário. Eu só sei que de madrugada esse telefone tocou. E o outro colega estava dormindo. Eu disse, agora, Jeová, o que é que eu faço? E o telefone tocava, e eu olhava para ele, ele olhava para mim, e eu nada de atender. Eu disse, eu não vou atender não, porque se eu atender, ele está perdido. Pô, o bichinho do telefone tocou, não atendi. Aí ligou de novo, disse, meu amigo, que insistência é essa? Não faz isso comigo não, Senhor. E eu não atendi. No outro dia foi que eu soube, era meu cunhado, tinha quebrado o carro numa outra cidade, estava precisando de ajuda. Meu irmão, o pecado não tem jeito, atinge um e atinge os outros.
Não seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Amém? Para concluir, diz assim: porque o que eles fazem oculto, um só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo se manifesta, tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. Você não está no mundo, você não é do mundo. Na verdade, no mundo você está, mas você não vive das coisas do mundo. Então você tem que despertar desse sono profundo, um sono espiritual, tardio de ouvir, tardio de buscar as coisas do alto, muito focado nas coisas naturais, preocupado com o dia do amanhã. Basta a cada dia o seu mal. O amanhã a Deus pertence, mas já há uma promessa que amanhã vai ser melhor do que hoje. Aí ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos. O que é isso? Sem sensatez, loucos. Mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Procura compreender qual é a vontade do Senhor. Procura compreender qual é a vontade do Senhor. Pastor, qual é a vontade do Senhor? Para esse contexto, está escrito: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Fique de pé. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo. Você tem agradecido? Pelo ar que respira, pela sua vida, pelo seu salário? Não, pastor, meu salário é pouco demais. Bolsonaro não me deu aumento. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é para você ser agradecido por tudo. Dá graças por tudo. Dando sempre graças por tudo. Isso é uma forma de você estar cheio do Espírito Santo, permanecer cheio do Espírito Santo. E ele diz mais: a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o verso 21, irmãos, isso também faz com que você se encha do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olhe para o seu irmão e diga: eu quero me sujeitar a você. Olhe para ele e diga: você é superior a mim. Irmãos, isso é humildade, é reconhecer que você precisa dele e que ele precisa de você. Nós vamos praticar em alguns minutos nos enchermos do Espírito. Como? Louvando, adorando. Mas a gente pode ter também um momento onde nós vamos louvar e adorar no Espírito. Os tangedores estão aqui, eles vão nos conduzir a louvores de adoração, de entrega, de busca. Mas, irmão, se entrega, se encha, saia daqui com esse entendimento. E outra, tome um posicionamento. Minha luz hoje brilhou um pouquinho, mas a partir de hoje ela vai a cada dia brilhar um pouco mais. E sou eu que vou mexer nesse botão. Irmãos, não é Deus mais que vai dar a intensidade do seu brilho. É você com suas atitudes. Amém? Vamos louvar.